poder constituinte, né? O nome já diz, é poder de constituir, né? Poder de criar, poder de fazer acontecer. A Constituição é um instrumento muito importante, como a gente viu, né? Ele veio trazer uma nova, né, sistemática para o mundo, né? Os estados passaram a ser organizados a partir da Constituição. Não é a aplicabilidade das normas é uma coisa, poder constituinte é outra, né? A Constituição veio trazer um novo modelo, né? Seria hoje. Vamos falar de Constituinte, depois eu falo de utilidade. Pode ser, Taylor? Tá? Já comecei a falar. Não tem problema não. A Constituição vai trazer, portanto, como eu disse, um novo sistema, né, jurídico baseado na Constituição, um novo método, né, de organização estatal. E ela acontece em razão de um movimento pretérito, chamado movimento constitucionalista, que a gente já comentou. Mas quem dá autorização, né? Quem permite isso acontecer? Qual é o nome da força que faz com que isso aconteça, né? Então a gente tem uma força, né, chamada de poder constituinte, é o que permite essa mudança. Então, a gente, né, segundo Pedro Lenza, deixa eu colocar aqui esse texto que eu falei para você, né? Existe uma força que permite essa mudança, uma força que dá sustentação, legitimidade à criação dessa Constituição, ok? Segundo Pedro Lenza, o poder constituinte pode ser conceituado como o poder de elaborar ou atualizar uma nova Constituição. Né? Então, anote aí, você que está anotando, tenho certeza disso. O poder constituinte pode ser conceituado como o poder de elaborar ou atualizar uma nova Constituição. O poder constituinte é aquele poder que estabelece, né, uma nova ordem jurídica, tá? Então, para mim estabelecer uma nova ordem jurídica é porque eu posso, né, porque existe poder que permite essa criação de uma nova Constituição, ou o próprio acréscimo, né, mudança, reestruturação de uma Constituição que já existe, ok? Então, o poder constituinte foi concebido, né, lá atrás por um filósofo, né, chamado de Abade Emmanuel Joseph Sáenz, né, à véspera da Revolução Francesa, que lançou um panfleto à época lançado, né, chamado assim, O que é o Terceiro Estado? E ele apontava nesse panfleto, né, que o Estado, né, ou seja, a nação, era sustentada, né, em razão da distinção entre os poderes constitucionais, né, da distinção entre os poderes constituídos e os poderes constituintes. Não, esse material não está no seguro. Eu mandei livro para vocês de constitucional. Eu não gosto de mandar material, sou muito sincero. Eu mandei naquela primeira semana porque eu também sabia como é que ia ser, se as aulas iam acontecer. Eu acabei fazendo um resumo e mandando para você. Eu acho que eu mandei para vocês os livros em PDF, não mandei? O livro é melhor que o material, porque na verdade o material é um resumo do livro, né? Esse final de semana o senhor mandou alguns livros. E tem inclusive um de constitucional do André Ramos, André alguma coisa. Né? Minha sugestão, estude pelo livro, é melhor do que o resumo. O resumo eu vou pegar, trecho do livro, vou jogar numa apostila para você ler. Então, eu acho que isso vai me dar trabalho e vai ter menos conteúdo para você. Então, pegue um livro daquele que eu mandei, se eu não mandei, a gente coloca de novo. E quando você for estudar esse assunto, leia o capítulo Poder Constituinte, tá bom? José Afonso da Silva, ótimo, parabéns. Gilmar Mendes também, apesar dele ser um filho da puta. Opa, peraí, pode falar isso, né? Nosso ministro. Mas o livro é maravilhoso, muito bom. Né? Ele tem uns posicionamentos polêmicos, no mínimo, né? Mas o livro é ótimo, o livro é muito técnico. Até que ele escreve junto com um cara que é professor, muito bom. O Pedro Leza foi o que eu indiquei. Eu acho bem didático, bem resumido, tem questões, também é bom. Todos os livros, pessoal, é igual aula, né? Se você tiver o coração aberto para tentar aprender, por mais que você não goste, por mais que o professor não sei o quê, por mais que o professor fale baixo, por mais que não sei o quê, mas alguma coisa ele vai te aprender. Às vezes você não tem saco, paciência para ficar lá ouvindo 1 hora, 40 minutos e aprender 5% da aula, né? Tu fica puto, eu também ficava. Mas sempre tem alguma coisa para aprender. E o livro, eu acho que isso é mais sério, é mais técnico, porque o livro o cara tem um programa para seguir, então ele não deixa de falar o que é importante, né? É claro que o livro melhora, se aprofunda mais, ele tem mais coisas para te ensinar, mas no geral todos os livros são ótimos. Tem um revisor, tem, né? Dificilmente o livro vai estar errado, né? Às vezes tem discussões doutrinárias de posições, que é diferente de erro. Ele vai seguir um contexto ali e o básico todos os livros têm, tá? Então qualquer desses livros serve, né? Qualquer livro serve. Estude pelo livro. É muito melhor que pegar uma apostila, porque você não sabe se quem fez, se está atualizado, se a pessoa esqueceu de alguma coisa. É meio complicado. Certo? Direito Constitucional Descomplicado. Alexandrino, se eu não me engano, é isso? Bom também. Não sei qual é. Esse daí que o Ronaldo falou. Valeu? Então, todos os livros, se você abrir, eu tenho certeza que vai estar lá. Né? Do Poder Constituinte. Vai ter um capítulo sobre isso. Ó, fera, né?
Vai ter o básico, vai ter o que você. Aí um vai ter o capítulo de questões, o Pedro Lenzo vai pôr um quadrinho lá no meio, né? Mas todos têm o básico. O ideal é você ler o livro e gostar, né? É igual a aula. Tem gente que gosta de aulas que a pessoa repete, né, várias vezes para fixar. Tem gente que acha assim um saco. O livro é a mesma coisa. Tem livros que tem um vocabulário mais difícil, outro vocabulário mais técnico. Isso que vai fazer com que você goste ou não do livro. O mundo ideal, que não é o que a gente consegue fazer, é que a gente lesse 2 ou 3 livros de cada matéria, justamente para poder pegar as diferenças, né, de um para outro, justamente para poder comparar um com o outro. Isso é o mundo ideal, né? Mundo ideal que um dia, né, talvez você consiga fazer quando você estiver estudando lá para juiz, num nível assim bem hard. Então, mundo é isso. Por exemplo, eu, por dar aula de constitucional, já li vários livros de constitucional, mas eu dou aula de constitucional, é diferente, né? O aluno não tem essa facilidade, essa exigência, essa dificuldade, mas o mundo ideal é esse. Leia comprei o Pedro Lenz ali. Aí ano que vem, ou daqui a 2 anos, eu estou estudando ainda, né? Porque um concurso nível juiz não passa em 1 ano, 2, né? Na verdade, você ainda está na graduação. Aí você pega o Gilmar para ler, porque aí você vai revisar aqueles conceitos básicos que o outro também tinha e vai ver outras coisas. Então é isso, vai sempre buscando mais de você, ok? Top, vamos continuar? Então, segundo esse cara, né, eu tinha que fazer uma diferença entre o poder constituído e o poder constituinte. Poder constituído é a mesma coisa que poder constituinte, né? Poder constituído é aquele poder que está no governo, que está no, né, o parlamento atual. O parlamento atual, ele tem a mesma força do parlamento que criou, né, a Constituição de 88? Observe que não. Existe uma diferença, então, entre poder constituído e poder constituinte. Isso, né, faz com que eu olhe, né, para o poder constituído e veja que é aquele poder que cumpre, né, as regras, né, introduzidas pela Constituição. Né? É isso que é a diferença. Né? Então você vai para o poder constituinte, o poder constituído é aquele momentâneo, aquele que cumpre as regras. E o poder constituinte é aquele que cria as regras. Né? É o poder que está acima dos poderes constituídos. Né? E, portanto, ele é muito, muito mais forte, concorda comigo? Hoje, você sabe muito bem que não cabe pena de morte, né? Aquela discussão lá, o penalista fala, em caso de guerra declarada, que seria uma única exceção. Não cabe pena de morte. Por quê? Porque os poderes constituídos não têm poder de instituir isso. Nem com uma emenda à Constituição é possível a gente colocar uma pena de morte hoje. O poder constituinte, né, da época, né, constituinte do Estado atual, constituinte da Constituição de 88, poderia, né, teoricamente, fazer ou incluir na Constituição a pena de morte. Acho que eu já comentei isso com vocês, não. Existe uma discussão, quem fez o livro deve ter visto isso no livro que tem, sobre os direitos humanos. Né? Existe uma teoria no estudo dos direitos humanos que diz que os direitos humanos é uma evolução e eu não posso retroagir. Ok? Viu isso, né? E eu comentei, não lembro? Então, teoricamente, ou por essa teoria, a gente vivia um Estado que não tinha pena de morte. Então, eu venho num novo Estado, novo, né? Uma nova Constituição. Então, se eu seguisse essa teoria, eu não poderia colocar pena de morte. Por quê? Porque isso seria uma ofensa, né, a essa teoria que diz que os direitos humanos são irretroagíveis, né? Que não podem retroagir. Por essa teoria, eu não poderia colocar pena de morte. Mas, esquecendo essa teoria, sim, eu poderia, no poder constituinte, inclusive, estabelecer a pena de morte. Por quê? Porque é um poder novo, né? Sem limites, é a base, né? Isso, historicidade. Então, o poder constituinte está acima do poder constituído, né? Segundo o Rodrigo Belo Pinho, que é um autor também que eu acho que não passei para vocês, não devendo ser confundido com eles. Poder executivo, legislativo, né? Judiciário são importantes, né? E têm a sua função, só que são poderes constituídos. E o poder constituinte é o poder que deu origem, inclusive, a esse sistema, né, de poderes, dos tripoderes. Tá conseguindo entender a diferença, né? Então, o poder constituinte, né, é responsável pela elaboração e alteração de uma Constituição. Até aqui alguma dúvida? Foi? Conseguiu entender diferente? Pode-se dizer que o poder constituinte foi o Parlamento de 88? Exatamente, né? No nosso caso, da nossa Constituição atual, nosso poder constituinte, né, aconteceu, né, foi o Parlamento de 88. Mas a gente teve outros poderes constituintes nas outras constituições, né, que o Brasil já teve. Mas é exatamente isso, tá? Perfeito. Correto. Agora vamos pensar assim, o poder constituinte, ele pode acontecer novamente ou é só aquele que aconteceu em 88? O que você acha?
né? Ou ainda, o poder constituído, né, legislativo, hoje, ele recebeu algum pedaço, né, vamos dizer assim, alguma parte do poder, né, de reconstituir o Estado ou de alterar o Estado? Em outras palavras, eu não posso também só pensar que o poder constituinte é só o de 88, por quê? De certa medida, né, de certa parte, né, o poder, né, o poder legislativo atual também recebeu uma parte desse poder constituinte. Por quê? Porque ele não pode alterar o Estado atual. Ele não pode fazer uma emenda à Constituição, ainda que com limitações? Pode. Se ele pode fazer uma emenda à Constituição, se ele pode alterar o Estado atual, então ele tem também uma parte, né, uma parcela desse poder constituinte. Concorda comigo? Então, já que você entendeu a diferença inicial, mas agora você tem que pensar nesse outro ponto. Qual é o ponto? Eu também não posso dizer que poder constituinte era só aquele. Por quê? Porque a nossa Constituição ela é mutável, ela sofre mudanças. Por quê? Pelo poder constituído. Então, o poder constituído, ao mesmo tempo, né, que não se confunde com o poder constituinte, ele também tem uma parcela, né, ainda que seja uma parcela, de poder constituinte. Então, existe também o poder constituinte atual. Quando? Quando eu altero a Constituição, por exemplo. Difícil, mas pode, exatamente. Se ele permite adicionar à Constituição, ele é constituinte na medida em que o Congresso Nacional lhe pode fazer emendas, ou seja, forçar leis com força constitucional. Perfeito, isso aí, né? As emendas é um exemplo, né? É a espécie ou é a expressão do exercício do poder constituinte. Perfeito. Não só as emendas, tá? A gente vai ver também que as constituições estaduais que vieram depois do Estado também são o exercício do poder constituinte atual, ok? Então a doutrina ela vai classificar, né? Ela vai nomear, ela vai chamar de nomes diferentes o poder aquele primeiro e o atual. O poder primeiro, aquele que foi, né, base da Constituição de 88, no nosso exemplo, é chamado de poder constituinte originário, ok? Então, aquele primeiro poder, né, é chamado pela doutrina de poder constituinte originário, né, que deu origem ao Estado atual, ok? Então, tudo é poder constituinte, só que agora eu estou separando, por quê? Porque eu vou estudar o poder constituinte originário, ver as suas características, ver as suas especificidades e vamos estudar depois o poder constituinte derivado e vamos ver as suas características e vamos ver as suas especificidades. Em resumo, tudo é poder constituinte, porque tudo cria ou modifica, né, o Estado, certo? Então, aquele primeiro é chamado de poder constituinte originário. E o atual, né, quando, por exemplo, muda a Constituição, é poder constituinte derivado, ok? O poder constituinte originário, né, ele acontece, né, normalmente depois de uma revolução, né, normalmente. Então, existe um poder constituído e aí, né, as pessoas fazem uma revolução, pensa na Revolução Francesa, pensa na Revolução Russa, né, derruba aquele poder e entra outro. Ou acontece de forma democrática, eleita, né, como foi o caso do Brasil, né, por deliberação dos representantes do povo, né, que resolvem refundar o Estado. O Brasil não foi uma revolução, você sabe muito bem disso, né? O poder constituinte nosso originário aconteceu por meio de deliberação dos representantes do povo, né? Então coloca aí no seu caderno, não sei que você deve estar anotando, né? Poder constituinte originário ele pode surgir, né? Vou anotar aqui também, através de uma revolução, né? Ou de um movimento revolucionário, ou por uma decisão, né? A gente chama a decisão, o nome mais bonitinho, né? Deliberação dos representantes do povo. Nosso caso, você sabe muito bem, foi pela segunda hipótese, né? O Congresso parou para analisar, viu que o Estado, né, não estava bem, que a gente não tinha, estávamos atrasados em relação ao resto do mundo, né? Vínhamos de uma ditadura, o povo não participava das decisões, e aí refundamos os Estados, né? Os nossos representantes refundaram o Estado. Elegeu-se uma Assembleia Nacional Constituinte com o objetivo de exercer o poder constituinte originário e refundar o Estado até então vigente, né? Esse poder, então, inaugurou um novo Estado, uma nova ordem social, uma nova ordem política, né? Diferente da até então conhecida.
Poder constituinte originário, né? Poder constituinte originário também é chamado de poder de primeiro grau. Também é chamado, né, de poder inicial. Também é chamado de poder inaugural. Aqui, poder inicial ou poder inaugural. Sabe que tem concurso que só faz isso, né? Só quer ficar pegando você pelas palavras, aí fica, troca a porra dos nomes todos. Eu acho isso uma sacanagem. Mas a regra do jogo é essa, eu falei, essa é a regra do jogo. Tu aprende a jogar, o outro perde. Então, tem que saber todos os sinônimos, porque se o cara perguntar o poder, né? Ah, muito bem lembrado, genuíno, né? Por isso que eu gosto de aluno estudioso, porque tá sempre estudando e lembrando o professor das hipóteses. Aí cada doutrinador, né, vai falando lá os nomes, os sinônimos que ele lembra, o que ele já viu, o que ele acha que cabe. E aí a banca vai e segue o Gilmar Mendes, e o Gilmar Mendes chamou de poder genuíno. E aí aquilo vira, né, a cobrança da vez. Então tem que estar acompanhando. Por isso que você que quer fazer concurso tem que fazer questões de prova anteriores. Eu fiz 10 questões da OAB, 10 provas da OAB, né, para me preparar. 10 provas da OAB. Abaixei 10 questões na íntegra, né, primeira fase toda, e ó, fiz tudo, depois corrigi. Fui ver qual que eu tinha errado, qual que eu tinha acertado, né? E aí? Tive que estudar para passar. Passei na primeira fase, fiz 10 questões, fiz várias peças na segunda fase. É a mesma coisa, tu vai fazer concurso, tem que fazer várias questões. Hoje em dia tem facilidade, né? Você pode baixar um aplicativo, colocar no celular enquanto você está no ônibus, né? Não agora, por causa da pandemia. Indo para o centro, você está lá fazendo questões, né? É bom isso, porque você treina em qualquer lugar, não precisa fazer uma questão, uma prova toda, pode fazer por matéria, pode fazer por assunto, pode fazer em 10 minutos, depois continuar. Só não deixa de fazer uma prova inteira, porque também é importante. Talvez não precise fazer 10, porque você já faz bastante treinando lá no aplicativo, por exemplo. Mas você precisa fazer para marcar tempo, né? Como eu falei, prova é treino. Então você vai chegar numa prova de OAB primeira fase, né? E que tem 80 questões, na minha época era 100, para fazer em 4 horas, então você tem, sei lá, 3 minutos, né? Alguém, acho que não sei se a OAB é essa conta, tá? Mas em média são 3 minutos para você fazer. É muito bom a B de bolsa, o colega já está falando. Em média, são 3 minutos para você fazer por questão. Pouco importa essa questão desse tamanho ou se é desse tamanho, é 3 minutos. Então você não pode ficar perdendo muito tempo. Então, o tempo é importante. O concurseiro, quem faz concurso, sabe o que eu estou falando. O tempo é importante, então você tem que treinar. Então, quando você está fazendo uma AB de bolsa, é bom que você está treinando o assunto, tá? Né? Tá pegando o assunto, tá fixando a matéria, tá vendo que cai. Só que você não tem essa noção de tempo, porque você está no ônibus, você está controlando, você está fazendo 3 minutos por questão, tá? Então faça. Eu sei que parece que está muito longe, né? Eu estou no terceiro período. Filho, a faculdade já passa assim, ó. Se você lembrar, parece que foi onde você estava fazendo a matrícula, já no quarto período, a gente está no quarto período. Ou seja, você pode fazer o nono, então só faltam 4 períodos, né? Você pode fazer no segundo ano. Então é quarto, sexto, sétimo, né? É muito rápido, muito rápido. Né? É coração, é muito rápido. Eu sei que para quem olha para frente parece que nunca vai chegar. Se não fez 18 anos, não foi esse dia, parece que não quer chegar aos 18 anos, quando você era adolescente, aí fez 18 anos. Aí quando viu, já 21, 23, 24, né? Até igual eu, vai fazer 40 já. Certo? É muito rápido. Então, não perca tempo e estude. Aí tá uma dica aí que eu já falei para vocês, o colega já está indicando. Brincando é 30% do curso. Aí. Você já cumpriu 30% do curso. Brincando. E tem uma diferença. A primeira parte do curso, depois você vai. Talvez hoje você não concorde comigo, porque você ainda não passou por isso. É a parte mais chata. A parte mais demorada. Tem aula de constitucional, chato pra caralho, né? Brincadeira. É melhor, é legal. Tem aula de filosofia. Bonfim, coitado, tá internado, você sabe disso, né? Tem aula de sociologia, que são matérias teóricas pesadas, que os alunos não gostam. Quando você chegar no sétimo, no oitavo, no nono, é mais rápido, porque aí é aula de direito penal prático, direito civil prático, trabalhista prático, você já tem mais conhecimento, você já tem mais confiança na sua... Aí muita gente está fazendo estágio, é mais rápido, confia em mim, tá? E é melhor, porque aí o curso fica realmente bom. E aí você ou se apaixona pelo direito, ou fica, né, fica puto, né? Se forma sem gostar. Que aí é o momento. A partir do quarto, quinto, sexto período, sétimo, né, prática, aí o aluno começa a amar o direito, né? Ou desiste dessa porra, né? Porque aí eu não gosto mesmo, né? Tô fazendo faculdade errada. Mas aí ele termina porque já tá no sétimo. Porque aí fica muito real, fica muito prático. Você começa a entender o sistema, como é que funciona. A gente diz que o aluno ganha raciocínio jurídico. Tem coisa que você sabe a resposta, você nunca viu. Por quê? Porque só pode ser aquilo. Porque por tudo que você conhece de direito,
aquela é a resposta. Então, por exemplo, tem várias regras de direito que decorrem de princípios. Então, um exemplo, para a gente fechar esse assunto. Né? Você já ouviu falar que ninguém pode se beneficiar da própria torpeza. Né? Isso é um princípio de direito. Eu não posso fazer uma coisa para me favorecer e depois ir lá e dizer que aquilo lá, né, não pode ser aplicado porque não podia. Então, tem uma regra de direito empresarial, que eu dou aula, por exemplo, que fala que o empresário que atua como empresário sem poder, para você poder ser empresário, você tem que ter capacidade empresarial, é um requisito, né? Assim como capacidade civil. Então, para ser empresário, tem que ter capacidade civil e não pode ter impedimento legal. Aí diz o artigo 932 do Código Civil, 932. Estou falando rápido porque é só um exemplo. Aquele que exerce atividade empresarial mesmo sem poder, ele responde pelas dívidas contraídas, ok? Aquele que exerce atividade empresarial mesmo sem poder, responde pelas dívidas contraídas. Isso é uma regra específica, né, um artigo, se eu não me engano é 972, que está lá no Código Civil. Então você estudou esse direito empresarial. Mas precisava estudar isso? Se você estivesse fazendo a prova da OAB lá e você lesse, João era incapaz, não podia ser empresário, mas ele exerceu atividade empresarial, contraiu dívidas e não pagou. Aí a resposta não era, ele responde pelo pagamento dessas dívidas? Ele não responde? Você concorda que isso é razoável? Que sim, ele responde. Por quê? Porque ele não pode não cumprir uma obrigação sob o argumento de que ele fez uma coisa que ele não podia fazer. Ele estaria se beneficiando pela sua própria torpeza. Deu para sacar, né? E aí, quando você pega esse raciocínio jurídico, você acerta a questão sem saber a resposta. Porque, na verdade, é o que o direito pressupõe, é o que o direito, né, deveria dizer, né? É a regra do jogo. Então, isso é muito legal. E, normalmente, o raciocínio jurídico, o aluno adquire lá para o sexto, sétimo, oitavo período. Cada aluno, né, está num nível, obviamente, mas isso é muito legal. Voltando aqui, né, para a nossa matéria, poder constituinte, então, originário, também é chamado de poder de primeiro grau, poder inicial, poder inaugural, ou, como muito bem lembrou a Tayane, poder genuíno, tá? São sinônimos aí que o seu concurso pode trazer para você, tá? Essa espécie de poder, ela tem uma, né, ela é inicial, né, cara? Ela dá origem ali, ela é o que a gente chama de poder de fato, né? Aí, essa Tayane acho que não viu, né? Brincadeira. Poder de fato, né? Porque eles que criam a regra do jogo, né? Poder de fato. A doutrina fala isso. Por quê? Porque o poder é o poder que surge em razão da vontade popular. É o que reformula a ordem jurídica, né? É isso, né? O poder constitucional originário, ele vem através, normalmente, de um processo histórico, como eu já falei, ou de um processo revolucionário, ok? Aí, agora, um outro ponto. Quais são as características desse poder? Quais são as características desse poder? Segundo a doutrina. A. O poder inicial. Já falamos, né? Por que é um poder inicial? Porque é um poder que cria uma nova ordem jurídica, inaugura um novo Estado. Tá? Anote aí, né? Pelo menos os tópicos para você estudar depois na sua doutrina. Né? Poder originário. Características, né? A. Poder inicial. Por quê? Porque dá início. Né? Por quê? Porque abre, porque inicia, né, um novo Estado. Então, é a característica do poder inicial. Você vai ver que o poder originário, né, poder derivado não vai ser assim, não dá origem a nada. Então, é diferente. Só para a gente fazer esse paralelo aí para você poder comparar depois. A doutrina diz que ele é um poder autônomo. Né? Por que ele é um poder autônomo? Alguém sabe dizer, muito bem, que a gente seguindo o mesmo material. Às vezes o doutrinador, ele é igual ao outro, né? Ele segue a mesma classificação. Às vezes muda a ordem, mas não tem problema nenhum. O que significa que ele é um poder autônomo, né? O que é autônomo? É o poder que não tem nenhuma vinculação, né? Porque é uma pessoa autônoma, livre, né? Desvinculada. É o poder por vontade própria, né? O poder executado por quem de direito. Então não existe vinculação entre qualquer poder. Os poderes constituídos também são autônomos, né? Autônomos e independentes entre si. Essa liberdade que o poder tem. Então, a autonomia é uma característica, né, ou é a segunda característica do poder constituinte originário. Ok? Ele também é juridicamente limitado. Daí vem a soberania, muito bem lembrado, né? Se ele é autônomo, não vincula ninguém, então ele é soberano. Então, teoricamente, né, o país ele não está vinculado a nenhum outro poder.
Então, ele é soberano, muito bem lembrado aí, né? Ou autonomia, a soberania, né, decorre da sua autonomia. Fica melhor assim, ok? Que mais? Ele é ilimitado, e poder ilimitado juridicamente, né? O que é o poder? Letra C. Ilimitado juridicamente. Aqui eu estou dizendo, né? Eu quero dizer que o poder é exercido com total liberdade nas normas fundamentais do direito, né? Ele não tem o poder, a autonomia está comparando com outros poderes, e o limitado juridicamente está comparando com poderes anteriores do mesmo estado, né? Então, ilimitado juridicamente significa dizer que esse poder constituinte, né, novo, esse poder constituinte, né, inicial, ele não tá, né, ele não depende, ele não precisa respeitar, ele não é limitado por quem? Pelos poderes anteriores. Então, a nossa Constituição de 88 ela foi criada sem ter que respeitar a Constituição de 66 e a emenda, né, 69 que a gente já viu. Por quê? Porque ele é o poder juridicamente ilimitado, tá? Aí aquela discussão de direitos humanos que a gente já falou, não vou repetir aqui. Certo? Foi? Alguma coisa para complementar aí, a galera que está estudando pra caramba? Poder constituinte original também é letra C, letra D, aliás, incondicional, soberano, uma decisão, porque tem que submeter a qualquer forma de manifestação prefixada. Perfeito. Incondicionado. Bem, a gente sempre acreditar em incondicionado, também muito legal, né? Incondicionado, ou seja, né, você tem, né, uma não condição, é uma coisa que não segue condição, não precisa compatibilizar, né, com outra manifestação. Uma coisa meio parecida com a outra, né? Parece um pouco, até parece. A prova de curso, desculpa, mas tem que saber as características. Dificilmente, pelo menos, na prova, quer você explicar o que é cada característica dela. É mais uma característica. Tá? Mas, sim, é parecido, né? Autonomia, eu até acho parecido. São coisas, né, deslocadas. Então, uma ali ligar para a outra, né? Se o incondicionado leva a soberania, pode mudar, é o que eu acabo de dizer. Para mim, né? Se eu escrever um livro de constitucional, eu me entendo. Acho que eu não tenho, talvez quando tiver com 30 anos de dando aula, tiver muito tempo para isso, porque eu acho que era das mais difíceis, né? Talvez eu colocaria só, né? Colocaria 4 características, colocaria 3, porque para mim incondicionado é parecido. Mas nesse momento a gente não é educador incondicional, a gente é estudante, a gente tem que pegar os conceitos, né? Ou as características que estão dadas pelos treinadores para poder ficar isso em prova em concurso, tá? O que é discutível, o que gera dúvida, o que gera questionamento, simplesmente o examinador coloca, porque ele não quer uma nulidade. Então, ele não vai dar uma definição sobre a característica, o que é uma definição da característica, né, da incondicionalidade com relação à porque isso pode confundir, isso pode dar duas respostas, vai anular a questão, e anular a questão não é legal, porque você tem que achar, anula a questão, eu levo musical. Então não dá. Então as perguntas podem gerar relação, normalmente coloca. Então por isso que não tem uma pergunta desse tipo, tá? Só para tu ficar ligado. Pode explicar de novo, claro, né? O que é a doutrina? A doutrina diz que o poder é incondicionado porque não precisa se compatibilizar com nenhuma forma anteriormente concebida manifestação de poder. Ou seja, não precisa respeitar as formas, né, e procedimentos devidos. Aqui que eu falei para você que certo modo é meio parecido com as outras situações. Mas vamos de novo, né? Vamos ficar com o conceito doutrinário. O que diz a doutrina? Ele é incondicionado porque não precisa se compatibilizar com nenhuma forma de poder anterior. Ou seja, não precisa compatibilizar-se com nenhum poder previamente estabelecido. De certo modo, isso se confunde com outras características, já te falei, tá? Mas não se preocupe. Vou colocar aqui para você o conceito da doutrina. Ele é incondicionado porque não precisa compatibilizar. Né? Pensa numa. O que é condição? O que é uma coisa condicionada? Condicionada é uma coisa que está, né, que tem que ser daquela forma. Eu sou condicionado a sempre fazer a mesma coisa, ou seja, eu sempre faço aquilo. O poder está condicionado a ser de um jeito? Não, é condicionado. Ele vai ser do jeito que ele quiser. Não existe condição criada que ele seja de um jeito ou de outro. Né? Se sujeita a uma condição. Ele não se sujeita a uma condição, né? Porque é incondicionado. O poder, por ele não se sujeita a uma condição. Ele nasce do jeito que as partes assim entenderem. Não há nenhuma condição a ser estabelecida. É essa a questão, tá? Não sei se ficou mais claro, querida. Isso não é muito cobrado, depois a gente dá uma olhadinha também na jurisprudência, se for o caso. Obrigado, Camila. Ótimo. Esses são as 4 características principais em relação ao poder constituinte originário, ok? Você pode encontrar um livro que desmembre isso, né, que fale alguma coisa diferente, mas essas são as 4 principais.
Como é que o poder constituinte se expressa? A gente viu isso quando a gente classificou, né, as constituições. Como é que ele se expressa? Né? Como é que ele aparece? Como é que ele nasce? Né? Como é que ele aparece? Como é que ele, né, surge? Ele vai surgir de duas formas. Ele vai surgir através da outorga, né? Ele se manifesta através da outorga ou se manifesta através da convenção. Então, poder constituinte originário se manifesta através da outorga, já vimos isso, ou através da convenção. Chamamos a época de promulgação. Então, ele é próprio poder originário? Não entendi a pergunta, William. Quem é o próprio poder originário? Vai digitar de novo a pergunta aí ou vai mandar por áudio? Já respondi? Não sei, não entendi essa pergunta, meu amigão. Depois você pergunta de novo aí, por favor, ou por áudio. Tá. Vamos voltar aqui. O que eu falei? A Constituição de 88. Vamos pensar no caso concreto, talvez seja mais fácil de você visualizar. Ela se manifestou de que forma? Você já sabe. Né? Através de outorga ou através de promulgação? Que a doutrina fala convenção. As pessoas convencionar é decisão, né? É deliberar, é decidir, é promulgar. Muito bem, através de convenção. Então a Constituição de 88, né, é um exemplo de forma de manifestação do poder constituinte originário. Se manifestou através da promulgação, né? que é a mesma coisa que convenção. Convencionar é decidir em comum acordo, não foi isso? Não votaram, deliberaram, decidiram e promulgaram aquele resultado? Foi isso que aconteceu. É sempre assim? Não. Outras vezes, inclusive no Brasil, as constituições foram decisões, né, de alguém ou de um grupo que estava no poder e que, inclusive, aquilo lá foi uma decisão imposta para os demais. Então, ao contrário da convenção ou da promulgação, né, em que a decisão ela é tomada por deliberação da maioria, né, por deliberação de uma assembleia, por deliberação da vontade do povo, ainda que seja através de seus representantes, né, a outorga acontece, né, através de uma decisão de um agente, né, de um grupo, né, de a imposição de alguém sobre as demais pessoas. Já vimos isso, né? Então, outorga, imposição, deliberação única, unilateral, né, sem discussão, não é isso? A promulgação, a convenção é decisão discutida, deliberada, né, à vontade de todos. Acho que já vimos isso. O que tem aqui de diferente é eu demonstrar para você, é você conseguir visualizar que isso é a forma de manifestação, né, do poder constituinte. Ok? Fácil, né? Isso aqui sempre cai em prova de concurso e eu tenho certeza que você já sabe. De quem é a titularidade do poder constituinte? Quem é a titularidade do poder constituinte? Fácil. Essa você vai responder de rápido, de pronto, de bate pronto. Do povo, né? Parabéns, exatamente. Pelo menos num país democrático, né, como é o nosso, a titularidade do poder constituinte é do povo. E isso foi tão interessante, né, no nosso Constituição de 88, que isso ficou consignado. Né? Isso saiu da teoria, que é o que a gente está estudando agora, a teoria do poder constituinte, e foi para o texto constitucional. Então a gente abre lá o artigo, né, primeiro da Constituição, e lê expressamente: todo poder emana do povo. Né? De que poder que ele está falando ali? Do poder constituinte. Né? Todo poder emana do povo. Isso é uma, né, consignação, né, expressa na Constituição de 88 da titularidade do poder constituinte.
Precisava estar escrito ali na nossa Constituição, né, felizmente, né, ou até para poder fazer um contraponto, né, a outra ordem jurídica que não demonstrava ou que o poder não era do povo, e isso ficou consignado para dizer que, opa, pera, agora mudou, né? Agora a gente está seguindo a norma, a regra, né? A forma de que todo poder emana do povo. Então a gente quer deixar isso claro. Então a gente coloca isso no primeiro artigo. Por quê? Porque era diferente antes, né? O poder era a decisão de um general. Estou aqui para discutir se era melhor ou se era pior, mas era assim. Era a decisão única de uma pessoa, de um grupo de pessoas. Agora a gente quer deixar isso claro, que o poder é de todos, né? Que está aqui, né, diante de uma convenção, de uma regra de representação, mas a origem do poder é do povo. Então isso está, né, previsto expressamente no artigo 1º, que todo poder emana do povo. Claro, né, a gente vive num país de milhões de habitantes e que é impossível que o poder exerça, que o povo exerça esse poder diretamente, né? Regra geral, não dá para fazer isso. Não dá para perguntar para o povo o que ele vai querer, né, que aconteça, né, no país toda hora, todo dia, inclusive na própria Constituição. Então eu preciso dos representantes. Todo o poder emana do povo, vírgula, né, que o exerce, como muito bem colocou aí o Luciano, através de seus representantes, né? Isso é importante. Tem gente que critica isso, né? Acha que o povo não tem tanto poder assim, mas isso é porque a gente vive um momento de crise de representatividade, não é isso? Então a gente não se sente representado, né? Parece que a maioria dos representantes estão lá para defender os seus direitos, né? Os seus interesses, e não os interesses do povo. Por isso que a gente tem essa, né? A gente vive um momento de crise de representatividade e discorda, né? Dessas questões. Mas a teoria era boa, né? A teoria era ótima. A teoria deveria funcionar. Infelizmente, funciona mal, né? Principalmente no Brasil, pelo individualismo, né? Que a gente tem na sociedade. Talvez essa pandemia melhore isso, né? Quem sabe? Não tem mal que vem para bem, né? As pessoas verifiquem que a necessidade de você ter pensar no próximo, né? Então, e aí quando isso vira regra do jogo ou vira pensamento da sociedade, isso vai se multiplicar. Então, a pessoa que se torne um representante do povo, que tem esse pensamento em si de pensar no povo de verdade, né? Pode ser que isso aconteça, né? É uma expectativa que eu tenho, né? Disso talvez ser uma mudança boa para o Brasil, principalmente. Prefiro acreditar nas dores do parto para uma política melhor. Dores do parto seria o quê? Uma revolução? Uma guerra? É isso? O que seria dores do parto? Tem país né, que sofreu dores para poder ver isso, né? Estados Unidos, né? Conscientização, menos conscientização. Né? O que seria isso? Uma miséria geral para o pessoal poder. Que dor é essa? Não sei. Ninguém sabe, na verdade, né? O que vai acontecer e quais são as consequências disso. Mas a gente está só refletindo, né? E com base aí no conceito aí na nossa matéria, né? Na disciplina aí que a gente está estudando. Não sei, né? Conscientização. Tem gente que defende o estudo, né? O conhecimento, porque teoricamente se todo mundo saber que é detentor do poder pode, portanto, exigir mais dos seus representantes, né? Então a conscientização, sim, né? Tem gente que entende que a melhora vai vir pela educação, a melhora vai vir pelo conhecimento. Só que isso é difícil, né? Porque quem faz o conhecimento, ou investe no conhecimento, ou define as regras do conhecimento, são os representantes que muitas vezes não querem isso. Essa é outra discussão. Mas sim, né? Conhecimento liberta. Não tem como dizer que você está errado. Pelo contrário, está certíssimo. Quando a gente cria uma nova Constituição, né, através do poder constituinte originário, a gente tem que sempre pensar, e aí, o que acontece com o ordenamento jurídico? Então, criamos uma nova Constituição, em 88, ok? E aí? Parou tudo? Tudo começou do zero? Não. Eu tinha um Código Penal anterior, né? Em outras palavras, a gente cria uma nova Constituição. Não dá para, ao mesmo tempo, eu criar um novo Código Penal, um novo Código Civil, um novo Código Tributário, né? Uma nova lei de introdução ao direito civil e assim por diante. Não dá, né? Eu preciso compatibilizar, né, o ordenamento jurídico anterior, né, com o ordenamento jurídico novo.
eu preciso, entre aspas, aproveitar coisas até que eu tinha atrás para poder usar agora, né? Então existe um processo, né? Um processo de compatibilização entre as normas anteriores, né, e as normas atuais. Por mais que a Constituição de 88 tenha marcado, tenha criado, tenha sido, né, o início de uma nova ordem jurídica anterior, essa nova ordem jurídica, ela, né, ela tem que se compatibilizar de alguma maneira, né, com o ordenamento anterior, concorda comigo, né? Então, muito bem, né? Parabéns, vocês estão muito participativos, aí, fico muito feliz com isso. Existe um fenômeno, né, um instituto, né, que é o fenômeno da recepção das normas anteriores, né? O fenômeno, né, da recepção das normas anteriores. Então, a Constituição atual, como bem colocou ali o Ronaldo, vai fazer o quê? Vai recepcionar tudo aquilo, né, que, né, o ordenamento jurídico anterior não for contrário. Então, a Constituição, a norma fundamental do Estado, né, e toda e qualquer lei presente no ordenamento jurídico, né, vai retirar a sua validade dela. E o que for contrário vai ser incompatível. Daí surge, né, o fenômeno da recepção. O que é o fenômeno da recepção? A recepção é como se fosse uma revalidação. Né? Recepção é a revalidação da lei. Vamos olhar o Código Penal. Ele está de acordo com a nova Constituição? Se está de acordo, ele permanece. Vamos olhar o Código, né, Civil. Ele está de acordo com a nova Constituição? Senão ele permanece. Né? Se estiver, ele permanece, perdão. Né? Se estiver, ele permanece. O que está em desacordo, né? O que acontece com o que está em desacordo? Né? Ele, né, deixa de ser utilizado. Ele não vai ser recepcionado. Eu vou fazer um desabafo. Né? Agora era a hora de passar o terceiro trabalho. Né? Como a gente combinou que não vai ter o terceiro trabalho, eu vou passar o primeiro trabalho na P2. Cadê como é que ela chama? Me chamou? A Mila? Desculpa, esqueci seu nome. É Mila? Emília? Desculpa. Ih, perdeu, deu ruim. A Mel. Mel, tá aí, Mel? Foi embora. Primeiro trabalho para P2. Ó, quantos meses de antecedência? Por favor, né? Não vai dizer que não vai dar tempo, hein? Anotando. Resumo da decisão do STF, tem que pesquisar o número que eu não sei de cabeça. Sobre a lei de imprensa. Isso aqui, essa decisão é maravilhosa, eu já li, né, 2 vezes ou mais. Sobre a lei de imprensa. Ó, anota aí para nas férias começar a fazer e depois não ficar reclamando, hein? E me lembra que eu já passei, por favor, que eu acabo esquecendo. Vou até tentar, né, anotar. Você já deve ter ouvido falar, acredito que sim, que o STF, perdão, né? O que ele fez, né? Vou até anotar aqui minhas anotações, decisão sobre a lei de imprensa. Se debruçou sobre a lei de imprensa e decidiu o quê? Que a lei de... Aí, tem gente estudando aí, parabéns, Luciano. A DPF 130. Baixa a DPF depois, Luciano. Você que tá o cara aí que tá craque, joga pra gente lá depois. Isso daí que você jogou é uma notícia, né? Eu quero que você baixe a DPF, o julgamento, né? Os votos dos ministros. Leia aquela porra lá e aprende um pouco. É isso aí, entendeu? Deve ter umas 100 páginas, se não tiver mais. Mas não tem problema não, estou passando com muita antecedência. Aqui o que o colega passou foi um mero voto, né? Uma mera notícia. Aí, 334 páginas. Seria como um acórdão? Seria como um acórdão. Na verdade, né, os acórdãos, eles têm uma estrutura, né, de resumo, de relatório e de voto. E no Supremo, a maioria dos ministros,
ao invés de votar apenas, né, porque tecnicamente, obrigatoriamente, eu só precisaria do resumo, do relatório e do voto condutor, do voto que faz com que a decisão, né, que os demais membros do colegiado decidam. Regra geral, toda vez que você entra com uma decisão aqui, em primeira instância, imagina que você entrou com uma decisão na vara de família de Campo Grande, que deu uma decisão, uma sentença que você não concordou. Essa decisão vai para o TJ, não é isso? Para uma turma, para um colegiado, né? Os tribunais, as decisões são em colegiados. Então, tem 3 desembargadores que decidem, né, lá em conjunto sobre aquela decisão. E aí vão proferir uma decisão colegiada, que se chama acórdão, né? A sentença, a decisão monocrática, e acorda uma decisão colegiada. E né, eu acho que isso não está previsto em lei, não. A doutrina reconhece que o acórdão é dessa forma: resumo, que é a ementa, um relatório e o voto condutor. O processo, quando chega no tribunal, ele cai na mão de um relator, que vai fazer o relatório, vai para a mão de um revisor e depois vai para a mão da terceira pessoa, terceiro vogal, e os 3 vão decidir isso numa sessão. Essa é a regra geral. Quando os processos vão para os tribunais superiores, Brasília, STJ, STF, ao invés do processo ficar só com essa estrutura, os ministros votam, né, e os ministros normalmente colocam voto por escrito. Então, e mais, às vezes a decisão ela é por turma, e às vezes a decisão é pelo colegiado do tribunal, principalmente, né, decisões mais importantes vão ser decididas pelos colegiados. Então você já deve ter visto isso, né? A turma do Gilmar Mendes decidiu assim, né? O pessoal fala que a turma da Câmara de Gás, né? E aí isso foi levado para o plenário. E aí no plenário, seja pela importância das decisões, né? Seja pela exposição, né? Você tem o quê? Você tem cada ministro colocando sua posição, não só oralmente, e também no voto, no papel, no escrito. Então, dificilmente tem os 11 votos ali por escrito, mas às vezes tem. Por isso que dá 300 páginas. Então, na regra geral, seria um voto só. Na regra geral, é 3 ministros, que é a turma. É o relatório, o voto que decidiu, e às vezes tem o voto divergente. Quando a decisão foi por maioria, 3, todo mundo votou igual, um voto, né, eles decidem, e essa pessoa, que é o relator, vai fazer o voto, né, que vai fazer o voto da decisão. E aí fica só um voto, né? Mas quando tem divergência, vai ter um voto, né, divergente, aquele que não foi de acordo com a decisão. Imagine, 2-1. Então eu tenho um voto divergente e tenho um voto, né, favorável, né, ou foi o voto que ganhou a decisão. E aí vai ficar 2-1, ok? No caso do STF, né, é o colegiado, né, a maioria dessas decisões. A lei diz que é o seu colegiado. Então você tem vários votos ali. Por isso que às vezes chega a 300 páginas. Mas agora, preste atenção, né? Se você olhar, tem muita página que é repetida, tem muita página que é nome de advogado, tem muita página que fala da história ali, o ministro levantou, puxou a cadeira, né? Então, nem tudo é conteúdo, né, pesado de matéria. Então, de 300 você vai tirar, sei lá, 100 que é bobeira. Mesmo assim, é bastante coisa. Eu sei disso, não sou maluco. Por isso que eu estou passando isso com 4 meses de antecedência, tá? Para você estudar. Então, para a gente fechar aqui esse assunto, trabalho, baixa a DPF, depois só confere, que eu não tenho certeza, mas o colega aí já falou e ele, né, não deve estar errado. 130, na íntegra, os votos e leia, né? Professor, estou com uma dificuldade aqui, não entendi esse trecho, me manda, estou aqui para isso. Eu acho que a maioria dos professores também está disponível para isso. E também fique em paz, no sentido de que muita coisa você não vai, né, não é o momento de você aprender ainda, mas muita coisa você vai. Então, essa DPF tem tudo a ver com o que a gente está falando. Por quê, né? Porque está falando justamente da recepção da norma anterior à Constituição. Tem tudo a ver, né? Uma norma que não foi recepcionada, né? Qual é o instrumento jurídico de questionamento perante o Supremo, que é o guardião da Constituição? A DPF, Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental. A DPF é o instrumento, né? O colega colocou o resumo aí para você. A DPF é o instrumento, né? Né? O Luciano já baixou. Põe lá no grupo, Luciano, por favor. Ou quem mandou? O Rafael. Obrigado. A DPF é o instrumento, né, de você arguir
a condicionalidade de norma, a condicionalidade não, perdão, tá errado. É a não recepção de normas anteriores, tá? A condicionalidade, a doutrina diz que eu só posso arguir por normas posteriores, né? O raciocínio é esse. Se a norma foi criada antes, não dá para dizer que ela é contrária à lei que nem sequer existia, né? Então eu tenho uma norma anterior, né? Obrigado, Luciano. Eu tenho uma norma anterior. Eu não posso dizer que ela é contrária a uma coisa que não existia. Por isso que ela não é, né, constitucional ou não. Então a verificação da constitucionalidade ou não de uma norma só pode ser feita em normas posteriores à Constituição, concorda? Uma norma surgiu depois, aí eu vou olhar, tá contrária, né? Ou tá de acordo. Então, tudo que vem antes, eu não falo em constitucionalidade, eu falo em recepção, ou não. E o instrumento jurídico é a DPF. É diferente das normas que vêm depois. As normas que vêm depois, eu vou entrar com as ADIs, né? Que na minha época era chamada de ADIM, não sei se eu vou falar, era ADIM, agora tiraram o M, virou ADI, ou ADIs. Ações diretas de inconstitucionalidade, né? Ou ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Então, essas outras ações, né, as ADIs, são para discutir a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade das normas posteriores à Constituição. E as normas anteriores, como é o caso da lei de imprensa, eventualmente vão ser discutidas, né, pelo Supremo através de uma outra ação, né, que é a DPF, ok? Não se preocupe, depois você vai ver isso, né, com mais profundidade, a diferença de uma para outra, né? Eu estou dando só uma noção introdutória. Tenho certeza que quando você for estudar uma DPF, estudar os requisitos, né, lá em Constitucional 3, se eu não me engano, você vai chegar muito mais maduro, percebeu? Você já sabe com a DPF. Você lê uma DPF, cara. Tu acha que você vai ter. Olha, pensa bem, você acha que vai ter dificuldade quando o professor estiver falando da DPF, se você já leu uma DPF? Certo? É a mesma coisa do cara que faz estágio, né, na defensoria, no escritório, né? E quando chega na prática e pega uma petição inicial, né? É muito mais fácil. Porque o professor fica falando que é uma DPF, você tem que ficar imaginando, né? E você leu lá que é uma petição, que o partido político entrou questionando que a lei está contrária com a Constituição. Ó, então, lá fica, né? Fica perfeito, né? ADCs e ADINs, isso aí, muito bem. Tem a ADC também, que seria uma ADIN contrária. Mas, né, o objetivo não é estudar ADINs, o objetivo não é estudar ADC, é só trazer uma introdução à nossa aula, que é sobre recepção, tá bom? Ó, só para, né, vamos devagar no andor. Né, você já está colocando uma inovação aí, vai complicar, né, a nossa vida. Vamos devagar. Entendeu o fenômeno da recepção? Né? Então, a recepção é justamente isso, né? É você olhar para a Constituição e ver se essa lei anterior é válida ou não perante a nova Constituição. Esse é o fenômeno da recepção, tá? Isso é muito importante. Por que isso é importante? Porque isso permite, né, que o ordenamento jurídico não sofra, o poder jurídico não pare, né? Como é que ele ia fazer para criar uma nova Constituição, né, e mudar todas as leis ao mesmo tempo? Seria impossível de acontecer, concorda comigo? Eu preciso fazer o quê? Eu preciso manter o negócio em funcionamento. Então, eu aproveito tudo que eu puder. Então, o nosso Código Penal, até pouco tempo atrás, era de, né, sei lá quando, né, 40, sei, ainda é, né, mudou partes, né. O nosso Código Civil era de 1916, mudou em 2002. A gente usou, de 88 até 2002, o Código de 1916. Claro que tinha as mudanças, né, pontuais, mas a estrutura praticamente toda, né, ou majoritária do Código Civil, era de 1916. Isso foi utilizado até 2002 e nunca foi, inclusive, arguído. O código é muito complexo, né? O código traz muitas normas, trata de muitos assuntos, e às vezes a gente, né, questiona-se um artigo, né, 2 artigos do código, não o código todo, percebeu? Então tem um artigo para declarar a inconstitucionalidade disso, né, uma ação, perdão, para declarar não recepção um artigo tal, ok? Porque o código em si é muito complexo, tem muita informação. Então a gente usou, né, ou recepcionou a maioria dos fenômenos. Quando se trata de recepção, eu também gosto por outra razão. A recepção, ela faz com que normas, muitas vezes, sejam recepcionadas com status diferente do que eram. Isso é legal. Então, por exemplo, eu acho que eu não sei isso como em sala de aula. Na nova sistemática legislativa trazida pela Constituição de 88, eu criei uma nova lei que até então não existia, que era a lei complementar, né? Lei complementar é uma inovação legislativa
trazida pelo Constituinte em 88. Até então não existia. O código, né, a Constituição, ela disse, para determinados assuntos que eu entendo que são mais importantes, eu exijo que seja feito, né, uma lei complementar. Então a Constituição escolheu alguns assuntos e falou assim, esses assuntos têm que ser tratados por lei complementar. E você já sabe que a lei complementar, ela é diferente da lei ordinária, né? A lei complementar exige um quórum maior de aprovação. Se ela exige um quórum maior de aprovação, é como se ela exigisse uma maior confirmação, né? A lei não precisa da aprovação das pessoas? Sim. E a lei complementar precisa mais. Então, se o assunto é mais importante, ela precisa de maior aprovação das pessoas, importante um quórum mais importante e consequentemente, uma lei complementar. Deu para entender, né? Então, não é a lei complementar, ela não se difere da lei ordinária, não só pelo nome, mas sim pelo quórum de aprovação e, consequentemente, pela quantidade de pessoas que estão de acordo. Né? É como se ela fosse até mais legítima, concorda comigo? Ela tem um grau de legitimidade maior. Então, a lei falou, quando você for criar normas gerais, né, normas gerais de direito tributário, normas gerais, né, de direito financeiro, você vai, por exemplo, se utilizar de uma lei ordinária. E quando você for criar uma lei normal de tributário, você não precisa. Então, vamos pensar assim, o Código Tributário Nacional, que é uma norma geral de direito tributário, né? Você ainda vai estudar, ele vai criar regras que servem para todo mundo no Brasil, de direito tributário. Então, o Código Tributário Nacional vai dizer, o que é sujeito ativo, o que é sujeito passivo, né? Quem é que cobra o tributo, é sujeito ativo, quem é que paga o tributo, que é sujeito passivo. O que é tributo, né? Definição do que é tributo é uma norma geral. Tributo é isso, isso, isso. Está no artigo 3º do CTN, né? Tributo é toda a prestação pecuniária em valor ou em moeda que nela possa se exprimir, cobrada mediante atividade plenamente vinculada. Você vai citar isso, não se preocupe, né? Está lá definindo o que é tributo. Define o que é base de cálculo, define o que é alíquota, define coisas que eu vou usar na lei normal. Aí eu vou criar, por exemplo, uma lei sobre IPVA. Preciso dizer o que é tributo? Não, porque está lá. IPVA tem que seguir a regra do que é tributo, concorda? Então está dizendo que tributo é cobrado mediante atividade plenamente vinculada, né, que é o processo, né, de lançamento tributário. Eu posso dizer que isso aqui não vai ser lançamento? Não posso, por quê? Porque vai contrariar uma norma geral, certo? Está dizendo quem é o sujeito ativo. Então eu tenho que compatibilizar uma norma especial, né, uma norma específica, melhor dizendo, uma norma ordinária na norma complementar. Na pirâmide de Kelsen, né, lei complementar está acima da lei ordinária, certo? Alguém quer perguntar? Não? Então, perceba, né? Esse sistema, né, a lei superior, lei complementar, foi criada pela Constituição de 88 e que elegeu algumas matérias para que seja criada através de lei complementar. Aí a gente se depara com a seguinte situação: a gente cria uma nova ordem, Constituição de 88, a gente exige que norma geral sobre direito tributário seja, né, uma lei complementar, e a gente tem uma norma geral sobre direito tributário, que é o Código Tributário, que não é lei complementar. E aí, eu faço o quê, né? Eu recepciono, né, ou não esse Código Tributário Nacional? Eu recepciono ou não esse Código Tributário Nacional? Essa é a pergunta. Eu não só recepciono o Código Tributário Nacional, como eu recepciono ele como um status de lei complementar. O Código Tributário Nacional ele foi recepcionado com status de lei complementar, né? A Lei 4.320 de 64, né? Vou anotar aqui. Você acha que você deve estar estudando ela em financeiro? Você tem aula de financeiro, não tem? Acho que a maioria tem. E o professor deve ter comentado essa lei, não é? Lei Geral sobre Finanças, ou Normas de Finanças. Estudou já? Não? Alguém faz financeiro aí? Acho que a maioria faz, né? É o terceiro período. Tem gente aí ou vocês estão assistindo o show da... Hoje tem show de quem? Da Mayara Maísa? Né? Estudou a 4.320? A 4.320 é uma lei que foi recepcionada com status de lei complementar. Obrigado, pessoal, pela resposta. Então, hoje, a lei complementar, né, vai ser o instrumento jurídico para poder mudar a Lei 4.320. Olha que legal, a lei complementar é a forma de eu mudar. Então, regra geral, para me alterar uma lei, eu preciso do quê? De uma outra lei de igual hierarquia, o quê?
alterando a lei, não é isso? Eu tenho uma lei ordinária, eu crio uma outra lei ordinária revogando ou alterando aquela lei. Aqui não, eu vou ter uma lei complementar revogando uma lei ordinária. Por quê? Porque essa foi recepcionada com status de lei complementar. Então, quando a gente fala de recepção, a gente precisa lembrar que a recepção não só aceita a norma jurídica anterior, né, como também ela pode aceitar em um status diferente, né? Isso é muito legal. Tem gente que fala também, né, ou traz a questão da revogação, né? Ou seja, quando uma norma constituinte nova revoga a norma anterior. Foi exatamente o que a Constituição fez com a norma passada, né? Então, revogação é quando a lei vigente sobre a antiga Constituição for revogada pela outra, ela deixa de produzir efeitos, né? Não cai muito em prova, isso é muito cobrado. O que cai é recepção. Mas a teoria, né? Assim, o ruim da doutrina é isso, eles ficam divagando, né? Ficam pensando, mas se for assim, mas se for assado, mas se não sei o quê, né? Isso eu acho um saco, mas é parte do jogo. Eles falam em desconstitucionalização, né? Estudou isso lá na doutrina? O fenômeno da desconstitucionalização, né? O que é o fenômeno da desconstitucionalização? É o fenômeno pelo meio do qual normas da Constituição anterior, que são compatíveis com a Constituição atual, são recepcionadas pela nova ordem jurídica, mas com a qualidade de norma ordinária. Ou seja, né, você teria a situação... Vou repetir, Camila, né? Eu estou falando de um novo fenômeno que só serve para doutrina, né? Só vê isso na doutrina. Desconstitucionalização. O que seria a desconstitucionalização? Seria o seguinte: uma norma constitucional anterior, que é compatível à Constituição atual, ela é recepcionada, mas com status de norma infralegal. É como se eu pegasse uma Constituição anterior, aplicasse ela atualmente, mas com status de lei infraconstitucional, né? Ou seja, eu reduzo, né, o grau de hierarquia dessa Constituição. Na prática, isso não acontece, isso é só teoria doutrinária, né? A nossa Constituição revogou expressamente a Constituição anterior. Então, a gente não tem esse fenômeno da desconstitucionalização como exemplo. Isso uma teoria, né? Isso foi apenas, né, usado para teoria. Então, a hipótese, de novo, desconstitucionalização é a hipótese na qual uma norma constitucional anterior ela permanece em vigor junto, né, ou durante o novo sistema constitucional, mas com status inferior, como uma norma inferior, como uma lei ordinária, ou no nosso caso, uma lei complementar. Tá? Isso seria a desconstitucionalização. E também já vi cair em prova, também é mais chatinho, é a repristinação. O que é a repristinação? Repristinação é o fenômeno pelo qual uma lei volta a vigorar por ter sido revogada sua lei revogadora, né? Então imagine, hoje eu crio uma lei permitindo, né, um crime. Aí eu revogo essa lei. E aí eu revogo a lei que revogou. Aquela lei volta a permanecer? Então, eu tenho uma lei A, uma lei número 1, e essa lei número 1 foi revogada pela lei número 2. E aí vem uma lei número 3 e revoga a número 2. Quando a lei número 3 revoga a número 2, a lei número 1 volta a funcionar? Se isso acontecer, isso é o fenômeno da repristinação. De novo, eu tinha uma lei número 1, não importa a matéria que ela trate, que foi revogada pela lei número 2. E aí vem a número 3, né, e revoga a número 2. Quando isso acontece, né, ou se isso acontecesse, isso seria o fenômeno da repristinação. Ou seja, a número 1 voltar a funcionar em razão da revogação da lei revogadora, que no nosso exemplo é o número 2. Né? Esse é o fenômeno da repristinação. Né? É como se fosse um retorno. Né? No Brasil, isso só não acontece. Né? No Brasil, isso não acontece, isso não é aceito. Né? Regra geral, né, não tem o fenômeno da repristinação.
no código, né, na antiga lei de introdução ao Código Civil, agora na lei, né, na LIMB, né, Lei de Introdução às Normas Brasileiras, está estabelecido assim. Eu só tenho que confirmar se é o artigo 2º. Salvo disposição em contrário, a lei revogada não se restaura quando a lei revogadora desculpa, vou repetir. Salvo disposição em contrário, a lei revogada não se restaura por ter a lei revogadora perdido sua vigência. Depois alguém confere aí para mim, eu acho que esse é o artigo 2º. Né? Aí mudou, né? Porque mudou esse era o artigo 2º da Lei de Introdução ao Código Civil, que teve uma grande alteração um tempo atrás, pela LIMB, né? Mudou inclusive o nome. Na minha época, quando eu estudei, era Lei de Introdução ao Código Civil. Agora é Lei de Introdução às Normas Brasileiras. Conferiu, Luciano, se permanece o mesmo artigo e parágrafo? Porque teve mudanças e eu não abri aqui ainda. Eu ainda estou com o artigo anterior. Olha só como é que a gente tem que estar sempre estudando. Eu estudei pela LIMB, pela Lei de Introdução ao Código Civil, estudei por outro, né, Código de Processo Civil, mudou, estudei por outra lei trabalhista, tem professor de vocês que estudou por outra Constituição. Então, o direito tem esse defeito, né? Qual é? Você vai ter que estudar a vida toda, tá? Não tem jeito. Pessoal, 9h45, vou parar por aqui.